Olá, você está no Seminário Teológico do Caminho do Evangelho, no CETES, e nós estamos na nossa videoaula de Geografia Bíblica. Você está pronto? Eu tô. Então, vamos lá. Então, gente, a gente está tendo essa nossa aula de Geografia Bíblica, essa videoaula, e eu espero que você aproveite bastante, porque Geografia Bíblica, muita gente quando fala sobre geografia acha que é chato e tudo mais, mas eu tenho certeza que você está gostando, está crescendo e prosseguindo em conhecer a Deus, crescendo na presença e na graça e conhecendo e prosseguindo em conhecer. Então, hoje nós vamos dar uma continuidade da nossa última aula, fazendo um resumo. Que resumo é esse? Nós temos falado sobre geografia bíblica e temos falado desde lá do início, né? Não vamos fazer um resumo total, porque já o fizemos antes, mas vale a pena a gente lembrar que hoje nós vamos falar sobre Israel nos tempos de Jesus. Porém, nós falamos, antes de falar sobre Israel no tempo de Jesus, nós falamos sobre quando Israel ainda era um plano de Deus apenas, quando era uma promessa na vida de quem? De Abraão. Então nós falamos sobre Abraão, quando Abraão ele sai da sua terra, ele sai da sua parentela e ele então vai para Canaã. Falamos sobre Canaã, sobre toda a trajetória dos patriarcas, quando Josué finalmente entra em Canaã e todas as guerras e todas as conquistas que eles tiveram que ter naquela terra. Então temos aí o mapa de Canaã na época da chegada do povo, quando ela foi conquistada, os povos que ainda habitavam lá. Depois falamos sobre quando o povo de Israel finalmente consegue ocupar. Israel não tem que só chegar, mas ocupar a terra prometida. Então quando Israel ocupa a terra prometida, há a divisão ali das terras e cada tribo então tem a sua parte. Então nós temos também o mapa da Canaã, agora tomada por Israel, agora se torna o reino de Israel. Mas o reino de Israel ele era dividido por 12 tribos. É então que lá no livro de 1ª, 2ª Samuel, primeiro livro de Reis, nós temos também um outro mapa que é agora do reino unificado de Israel. Primeiro era Canaã, depois de Canaã se tornou um reino de Israel, território de Israel, mas com as tribos, cada um na sua parte. E agora todas as tribos se unem, as 12 tribos se unem para então criar o reino unificado de Israel. E também vai além, mais tarde, por causa de uma divisão, o reino unificado de Israel, ele agora é separado entre reino do sul e reino do norte. Nesse mapa nós vemos o reino do sul e o reino do norte, onde no reino do sul ficava Judá e Benjamim, Judá e Benjamim no reino do norte, no reino do sul, Judá e Benjamim no reino do sul, e no reino do norte todo o restante, Israel e suas tribos. E nós falamos também, trouxemos algumas informações, e agora finalmente nós chegamos ao reino de Israel nos tempos de Jesus, ok? Agora passa-se muito tempo e Israel agora ela é conquistada pelo Império Romano. Israel foi conquistado por muitos povos, né? Teve o exílio babilônico, o exílio assírio, e agora, na época de Jesus, Israel ele está num momento em que uma boa parte do mundo antigo foi conquistado por Roma, e é daí que nós partimos. Vamos ler aí na sua apostila Israel nos tempos de Jesus, uma perspectiva de geografia bíblica, ok? E aí nós começamos lendo lá o primeiro parágrafo. Nos dias de Jesus, a terra de Israel estava sob domínio do Império Romano, mas mantinha sua identidade cultural e religiosa fundamentalmente ligada às tradições do Antigo Testamento. Geograficamente, a região era dividida em 3 áreas principais. Você vai ver aí no seu mapa. Era Galileia, Samaria e Judéia. Eram as 3 áreas principais de Israel, cada uma com características próprias que influenciaram o ministério de Cristo e o contexto dos evangelhos. Então nós temos aí a divisão da Israel dos tempos de Jesus. A Galileia
Ao norte era uma área fértil, densamente povoada, cercada por colinas verdes e irrigada pelo Mar da Galileia. Lembra que a gente falou sobre o Mar da Galileia? Que, na verdade, era uma grande lagoa. O Mar da Galileia também era chamado de Lago de Genezaré. Rico em pesca, cidade como Nazaré, lembra que a gente falou sobre Nazaré, onde Jesus cresceu, está lá em Lucas capítulo 2, versículo 39 e 40, e Cafarnaum, centro do seu ministério, está lá Mateus capítulo 4, verso 13, estão nesta região. A geografia acessível e as rotas comerciais que passavam por ali tornavam a Galileia um lugar de intensa mistura cultural. Eles chamavam de Galileia dos gentios, porque ali na Galileia tinha gente de tudo quanto era tipo, por causa do grande comércio ali em torno do Mar da Galileia, que apesar de ser apenas um grande lago, ele era muito rico em peixe, em pesca. A cidade de Cafarnaum, que era considerada uma cidade costeira, porque ficava nos arredores do Mar da Galileia, ela recebia muitos, gente de todo lugar, e foi ali que Jesus ele inicia seu ministério exatamente com esse viés, para poder estar pregando o evangelho. No centro do país ficava Samaria, dá uma olhadinha aí no seu mapa, habitada por um povo de origem mista, resultante da colonização assíria após o exílio do Reino do Norte. Está lá em 2 de Reis, capítulo 17, do verso 24 ao verso 29. Então, depois que houve a separação dos reinos, Reino do Sul, Reino do Norte, o povo de Israel, cuja capital era Samaria, e o povo de Judá, cuja capital era Jerusalém. Então, o reino de Israel, o reino do norte, ele foi colonizado pela Síria, muitos judeus foram levados cativos e houve essa mistura aí de culturas, resultando em alguns problemas. Sua localização estratégica entre a Galileia e a Judéia obrigava muitos viajantes a cruzá-la. Embora os judeus muitas vezes evitassem a região por tensões religiosas, foi em Samaria que Jesus conversou com a mulher junto ao poço de Jacó, em Sicar. Está lá no Evangelho de João, capítulo 4, do verso 5 ao 26. Exatamente por ter tido essa problemática, Judá, o Reino do Sul, adorava em Jerusalém, diziam que o local de adoração era em Jerusalém, porque é onde estava o templo, feito por Salomão, porém o povo do Reino do Norte, que era Israel e as demais tribos, adoravam em Samaria, e aí existia essa disputa religiosa. Com o tempo, por influências estrangeiras, a adoração em Samaria começou a ter uma certa distorção, e isso fez-se um grande levante, uma grande diferença e uma grande rixa entre judeus, o povo de Judá, e os samaritanos, e que perdurava até os dias de Jesus. Mas Samaria ela ficava ali no meio de Israel. Então, se alguém estava na Galileia e que gostaria de ir para a Judéia, ou dava uma volta muito grande por fora, mas para ganhar tempo tinha que passar por Samaria. A Judéia, ao sul, era o centro político e religioso de Israel. Jerusalém, sua capital, abrigava o templo, como nós dizemos, reconstruído e ampliado por Herodes. Aquele templo de Salomão ele foi destruído e Herodes ele o reconstruiu, sendo o coração espiritual da nação. Mateus capítulo 21, verso 12 e 14, você confere aí. A região também incluía Belém, cidade natal de Jesus, de acordo com Lucas capítulo 2, verso 4 ao 7. Jesus nasceu em Belém, tem toda aquela trajetória. E Jericó, importante ponto de passagem no Vale do Jordão. O relevo da Judéia variava entre montanhas, desertos e vales férteis, refletindo o contraste e a opulência do templo e a aridez das regiões vizinhas, como o deserto da Judéia e o Mar Morto. Lembram? Tinha o Mar da Galileia e o Mar Morto, e o que fazia a ligação entre o Mar da Galileia, aquela faixa d'água ali, é o Rio Jordão. Essa configuração geográfica ela influenciou profundamente a narrativa dos evangelhos. O deslocamento constante de Jesus e seus discípulos por estradas, lagos, vales e montanhas permitiu que a mensagem fosse levada a diferentes povos e culturas. A geografia nesse contexto não é mero pano de fundo, mas parte ativa da missão redentora, pois cada cidade, cada rio, cada monte guarda as memórias e significados espirituais.
lá em Mateus capítulo 4, verso 23, a Bíblia diz: "E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo." Então, essa primeira parte, a gente está dando aqui um panorama geral sobre Israel, a Palestina nos tempos de Jesus, tá? E você vai poder conferir aí no seu mapinha, na sua apostila. Essa primeira parte nós demos um panorama, fizemos um resumo, e agora, nessa segunda parte, a gente vai falar alguns pontos bem interessantes para você acompanhar aí no seu mapa. Fique esperto, fica ligado e acompanhe aí essa segunda parte, ok? Tchau, tchau.